Canal Valdeci o Sonhador YouTube. Em primeiro lugar, os sonhos com a polícia podem ser um bom ou um mau presságio. Em outras palavras, não podemos dizer que todos os sonhos policiais que vemos são celestiais ou que todos os sonhos com policiais são demoníacos. Os sonhos sobre a polícia podem aparecer como uma intervenção do céu nos assuntos humanos ou como evidência de atividades demoníacas contra o povo de Deus. Simplificando, os sonhos policiais podem emanar do céu ou do acampamento do inimigo. O Senhor pode decidir mostrar ao sonhador um sonho muito profético usando a polícia como símbolo. Os ataques do inimigo também podem se manifestar como sonhos de ver a polícia. Fique comigo, pois lançarei mais luz sobre esses pontos que levantei, à medida que avançamos na compreensão do significado de ver a polícia nos sonhos. Vendo a polícia no significado espiritual dos sonhos. A força policial é um corpo de pessoal treinado, autorizado pelo governo de um país para fazer cumprir a lei, garantir a segurança, a saúde e os bens dos cidadãos, prevenir o crime e reduzir a desordem civil. A polícia funciona com a autoridade delegada do governo e exerce o poder do mesmo para prender, deter e punir por crimes. Em alguns países, a força policial é uma ala das Forças Armadas. Para a maioria das pessoas, a força policial representa lei e ordem, força do bem na sociedade, a primeira linha de defesa contra o crime e a violência, fonte de proteção e segurança. Para outros, a força policial pode representar uma força mais negativa. Além disso, todos admitiremos que nem todos veem a polícia da mesma forma. Para alguns, a polícia pode ser vista como um símbolo de opressão, discriminação ou como uma força propensa a causar mais danos do que ajuda. Lembre-se de que o reino físico não existe independente do reino espiritual. O reino físico apenas reflete o que está acontecendo no reino espiritual. Se existem forças armadas no reino físico, então primeiro existiram as mesmas no reino não-seano. Em primeiro lugar, existe uma força espiritual positiva que representa todas as coisas boas que a polícia representa. Esta força espiritual piedosa trabalha sob o comando do Deus Todo-Poderoso, para garantir que as leis de Deus sejam obedecidas, que os justos sejam protegidos e que o reino das trevas não exagere para destruir as coisas de Deus. As forças do céu garantem a ordem espiritual, tanto no reino físico quanto no sobrenatural. Eles mantêm as atividades das trevas sob controle e garantem que o inimigo não ultrapasse o prazo de prescrição que lhe foi atribuído. Por outro lado, há também uma força espiritual negativa, maligna que trabalha sob o governante das trevas. Eles são anjos caídos e demônios. A sua missão e funções são o oposto direto daquilo que é realizado pelas forças que trabalham sob o comando do Deus Todo-Poderoso. Isso nos traz de volta ao que eu disse anteriormente, que ver a polícia em sonhos pode ser um bom ou um mau presságio. Por exemplo, se acontecer de você ver 2 a 3 policiais perseguindo e atirando em você em um sonho, não podemos dizer que tal seja um sonho bom. Ver a polícia em sonho significa que você está vendo forças espirituais. Eles não são os mesmos policiais que você vê no mundo físico. Na maioria dos casos, eles nem são humanos. Você está vendo forças espirituais que estão trabalhando para Deus ou trabalhando sob o comando de Satanás. Um sonho policial vindo de Deus sempre revela que os anjos de Deus estão trabalhando. Mas se acontecer de você ver a polícia fazendo o que pode ser considerado ilegal e mal em um sonho, não podemos atribuir isso a Deus. O que você está vendo são forças das trevas em uma missão maligna. Os anjos guerreiros de Deus às vezes podem aparecer no sonho como policiais bem equipados. E as forças das trevas de alto escalão provavelmente aparecerão às vezes como policiais sanguinários, agressivos e perversos em sonhos. Para ter uma pista sobre o significado do seu sonho policial e se a força policial que você viu em seu sonho era de Deus ou do diabo, você precisa levar em consideração todas essas coisas que mencionei. Fugindo da polícia, significado do sonho. O que significa ser perseguido pela polícia em um sonho? Se você se viu fugindo da polícia no sonho, provavelmente estava fugindo porque sentiu perigo. Você sentiu que eles iriam prejudicar e não proteger você. Nesse cenário, não podemos dizer que a força policial que você viu em seu sonho era de Deus. Se eles fossem de Deus, teriam feito esforços para proteger e não estariam tão desesperados para persegui-lo e prejudicá-lo. Certa vez,
Um irmão teve um sonho em que policiais o perseguiam com a intenção de capturá-lo e entregá-lo ao seu líder, que os havia instruído a capturá-lo e entregá-lo. Segundo o sonhador, na verdade foi um anjo de Deus que apareceu entre ele e os policiais, para bloquear os policiais, enquanto ele aproveitava para escapar. O exemplo acima é um sonho que mostra claramente que a força policial que perseguiu o sonhador não era de Deus. Eles fizeram isso com uma intenção maligna, eles iriam prejudicá-lo. Mesmo em situações em que um cristão deve ter pecado contra Deus antes de ir para a cama, não faz parte do caráter de Deus enviar seus anjos guerreiros para perseguir e capturar o cristão para punição. Aqueles que conhecem a Deus também deveriam saber que ele não opera dessa maneira. Portanto, o significado espiritual de ser perseguido pela polícia em um sonho sinaliza uma tentativa mortal do reino das trevas de reprimir, atacar e prejudicar o sonhador. Cada vez que você vai para a cama e acaba sonhando com a polícia te perseguindo, então você deve entender rapidamente que o reino das trevas designou suas melhores forças contra você, para atacar e derrubá-lo. Isto exigirá que você se levante e ore, para que os anjos guerreiros de Deus possam entrar em ação contra seus agressores. Sonhar com a polícia prendendo alguém. Existem mais de dois lados no sonho de a polícia prender alguém. Em primeiro lugar, sonhar com a polícia prendendo alguém pode ser um bom presságio. Outro sonho de a polícia prender alguém pode ser um mau presságio. Por exemplo, se você sonhou com a polícia indo de casa em casa prendendo pessoas seletivamente, mas eles não prenderam você, o que você testemunhou nesse sonho é a atividade dos anjos de Deus em uma missão. Eles estão circulando e colocando em xeque as atividades das forças das trevas. Aqueles que você os viu prender são agentes das trevas que foram designados para aquele mesmo local para arruinar o plano de Deus. Não podemos dizer que tal sonho de prisão policial seja ruim. O que significa sonhar com a polícia prendendo você? Se você viu a polícia prendendo você, o que você testemunhou foi uma prisão espiritual, um ataque espiritual mortal contra você. Esse sonho não deve ser ignorado ou varrido para debaixo do tapete. Sonhos em que o sonhador é preso costumam ser um mau presságio. Para a maioria daqueles que não conseguem compreender a gravidade desses sonhos, muitas vezes é tarde demais para agir, quando os sintomas começam a se manifestar na vida desperta. Ser preso pela polícia no sonho é sinônimo de cair na armadilha do inimigo. Qualquer pessoa que se encontre nessa situação facilmente se torna uma presa do diabo. É por isso que é necessário que um cristão seja capaz de escapar das prisões policiais em seus sonhos. Porque, se executados com sucesso, eles precisarão de muitas orações e sessões de libertação para se libertarem. Outro irmão compartilhou um sonho que teve certa vez após a oração da meia-noite. Segundo ele, logo após concluir as orações da meia-noite, por volta das 2 horas, e voltar para a cama, ele se viu em um determinado local e 2 policiais caminharam em sua direção. A princípio, os policiais pareciam amigáveis. Então, quando chegaram perto, um deles estendeu a mão direita para ele para um aperto de mão. No momento em que o sonhador levantou a mão para apertar a mão do policial, o policial segurou sua mão com força e não a soltou. Com a mão esquerda, o policial tirou algemas do bolso para colocar no sonhador. Isso seria um ataque espiritual muito mortal, na forma de uma prisão espiritual. E obviamente, os policiais não eram anjos de Deus. Eles eram agentes das trevas de alto escalão designados para prender aquele irmão naquela mesma noite, logo depois de ele ter destruído as obras de Satanás através de sua oração da meia-noite. Nesse momento, esse irmão entendeu imediatamente o que estava acontecendo, então rapidamente se livrou das garras do policial e escapou. Com a ajuda de Deus, ele conseguiu escapar daquela prisão espiritual tramada contra ele pelo reino das trevas. Observe também que, se você for culpado de um crime no mundo físico, um sonho de prisão policial pode significar simplesmente que você será preso e punido pela polícia pelo crime que cometeu. Isto é inteiramente físico e não espiritual. Agora você vê. Existem muitos lados nos sonhos de a polícia prender alguém. Se você sonhou que a polícia prendeu alguém que você sabia ser inocente no sonho, isso também exige que você ore por esse indivíduo, especialmente se você o conhece pessoalmente. A força policial que conduziu aquela prisão não é de Deus.
O sonho de a polícia causar violência, destruir propriedades e prejudicar inocentes e crianças também não é de Deus. Tal sonho mostra claramente que os agentes das trevas estão em fúria. Sonhe com a polícia ajudando você. Se você sonhou com a polícia ajudando você, aparentemente, esse sonho vem de Deus. É óbvio que os anjos de Deus foram designados para ajudá-lo. Louve a Deus por enviar seus anjos para proteger e ajudar você. Hebreus capítulo 1 versículo 14. Não são todos os anjos ministradores espíritos enviados por Deus para servir, acompanhar, proteger aqueles que herdarão a salvação? Claro que eles são. A Bíblia nos diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir os eleitos. As forças das trevas provavelmente apareceriam como policiais no sonho para causar confusão e atacar o crente. Mas as forças do céu não farão isso. Um sinal válido de que os policiais que você vê em seus sonhos são de Deus, é que eles lhe farão bem, eles não irão persegui-lo, tentar prendê-lo ou prejudicá-lo.